Estamos muito distantes da nossa alma, daquela voz do Pai. Então, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente só vai ficar apontando o dedo para o outro me machuca, o outro me irrita, o outro me magoa, o outro não me respeita, o outro não me reconhece. Mas o que é que você quer? Você expressa o que você quer para você poder ter uma referência e então poder selecionar o outro em torno de si, que é o que vai acontecer agora no giro de Libra em diante, no zodíaco. Percebe? Então a gente precisa saber o que a gente quer. E por isso essa estrada que a gente tem feito no Tzolk'in, com os nossos diários das Ondas Encantadas, tem nos ajudado demais a descascar essa cebola e ver o que a gente quer. Porque aí nós seremos referência para o mundo externo. Né? Então a gente reclama da referência que o mundo externo dá para nós, mas a gente não vai conseguir caminhar se a gente não criar a nossa própria referência interna. E é isso que essa onda encantada da águia mostra para a gente quais são os arquétipos que a gente tem, para termos a nossa própria referência. Então vamos lá, onda encantada da águia. Voltemos aqui para ver, né, esses arquétipos. Primeiro, gente, a onda encantada da águia, o selo da águia, ele fala de criatividade, de mente. Então, ele fala da visão da mente para sermos criativos. E é aí que é incrível o auxílio que o arcano maior do carro vai trazer para a gente entender que mente é essa, que visão é essa e que criatividade é essa. Vamos lá, então. Tarô. Veja bem. O arcano maior do carro é o sétimo arcano do primeiro septenário do tarô. A gente aprende, quando estuda o tarô, que do mago até o carro são todos os arquétipos que a gente preenche na nossa primeira infância. A gente nasce, a gente tem uma carga hereditária, a gente é criado por mamãe, que coloca para nós ainda sem filtro todos os nossos valores. A gente tem a nossa, sempre o nosso encontro com a autoridade, e aí aqui a gente acaba desenvolvendo a nossa habilidade ou não, né, de sermos obedientes, de vencermos frustrações. Aqui a gente vai para a escola e começa a delimitar, adolecer, começa a delimitar o nosso ego, começa a saber se comportar em sociedade, começa a entender que existem regras sociais, né? Porque eu não sou um reizinho único que estão todos a meu dispor, e eu também aprendo que eu também não posso ser capacho de todos, né? Obedecendo a todos e sendo eu um ninguém. Então, aqui é uma lição muito grande que a gente aprende, né, a partir da escola da nossa vida social. Aqui a gente tem as nossas escolhas, nossas primeiras escolhas, e aqui então a gente se forma, chega à vida adulta, e adulto no sentido da gente poder viver de forma autônoma, né? Aqui a gente já consegue se autossustentar, ou pelo menos deveria. Então, o carro, eles nos mostra aqui que nós temos um cavalo branco, olha, a gente tem para dirigir um cavalo branco e um cavalo preto. O cavalo branco e o cavalo preto é a condição da dualidade do nosso ego. Nós somos bonzinhos e somos também mauzinhos, porque nós somos altruístas, mas somos também egoístas. E o carro mostra que nós precisamos ser, quer dizer, precisamos ser. O carro mostra que essa é a nossa condição de vida. A gente não tem como, nós vivemos aqui o dia, a noite, o claro e o escuro, o bem e o mal, o eu e você. Então, existem momentos que eu tenho que me colocar na frente de todos, e existem momentos que eu devo ceder também o meu lugar. E aí o carro nos ensina o seguinte, que eu só vou andar para frente se eu souber controlar as rédeas do cavalo branco e as rédeas do cavalo preto. Se eu for boazinha o tempo todo, seguro a rédea do cavalo preto e só solto a rédea do cavalo branco, esse cavalo vai rodar em círculos. A minha vida vai rodar em círculos. As situações vão se repetir, os meus desafios serão sempre os mesmos e eu estarei sempre tendo que responder aos mesmos desafios.
Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência. É assim que nós funcionamos. Nós somos humanos. E esse é o arquétipo humano. Então a gente funciona assim. Aí, se por outro lado eu também só for egoísta, né? Quiser dominar todo mundo, quiser mandar em todo mundo, meu carro também vai rodar em círculos e eu vou viver sempre os mesmos desafios. Então, o arcano do carro mostra para gente que a gente precisa dirigir esse carro a partir do cavaleiro. E o cavaleiro, ele é a nossa alma, o nosso eu superior, o nosso mestre interno, o seu guia, a sua egrégora, a sua espiritualidade, o seu Deus, o seu santo de guia, de como você quiser chamar, mas é a sua voz interna, a voz da sua alma, que vibra no seu coração. Então, quando seu coração vibrar e ficar alegre, essa é já é a ressonância, já é a reverberação da voz da sua alma. E é essa voz que deve te guiar. E essa voz é que está representada no selo da águia. Então, essa voz, ela tem 3 características, que são as características do selo da águia. O selo da águia, ele tem como 3 elementos. O selo da águia traz a mente, o selo da águia traz a visão e o selo da águia traz a criatividade. Agora vamos colocar isso em ordem. A ação do selo da águia, e portanto é a ação que o nosso arquétipo do carro, ou seja, nós como seres adultos e autônomos, nós podemos agir segundo a orientação da nossa alma, desde que nós sejamos criativos. O que quer dizer ser criativo? Ser criativo, gente, é não escolher entre um e outro, é sair dessa dualidade, dessa visão rasteira da vida que só vê eu e você. Por exemplo, nos relacionamentos, que tem sido, né, o tema das nossas lives, aqui dos nossos vídeos, nos relacionamentos, eu nunca tenho que escolher entre eu e você. Ser criativo, ter a visão da alma, é você perceber que se você está se relacionando com alguém, esta relação é um terceiro elemento. Essa relação não sou eu nem você. Essa relação é uma entidade, é um terceiro elemento. Então, se eu tenho que pensar que, mas eu vou ter que ceder a ele, você não vai ceder a ele. Você não vai ceder ao teu companheiro, você não vai ceder ao teu trabalho, você não vai ceder a teu filho, você não vai ceder a teu vizinho, você não vai ceder a ninguém. Você vai conceder a graça de alguma coisa que você queira abrir mão a esse relacionamento. Então, até que ponto o relacionamento com esse seu companheiro, o relacionamento com o seu trabalho, com o seu filho, te interessa? Tem sido nutritivo para você? Mas esse relacionamento só me suga. Bom, então não vamos ceder nada para ele. Não vamos alimentar esse relacionamento. Vamos começar a tirar a energia disso, porque se esse seu relacionamento te suga, ele não é bom para você. Agora, te nutre em algum grau, então vale a pena, em algum momento, você ver qual é o cavalo, né, que você vai ter que segurar a rédea para evoluir para esse relacionamento. Não para a pessoa com quem você está se relacionando, entende? Porque essa é a inteligência de Libra. Libra mostra 2 pratos de uma balança, mas a nossa atenção, o nosso foco tem que estar no fiel dessa balança. Porque se você tiver que escolher um prato da balança, você vai desequilibrar, vai pesar só para um lado. Então, veja, a balança é para mostrar para a gente isso. Olha, os nossos relacionamentos, eles são dinâmicos o tempo todo. O tempo todo está entrando uma demanda de um prato e você tendo que equilibrar do outro prato. O tempo todo você está colocando uma demanda num prato e o outro prato tem que ser equilibrado. Então, o nosso foco tem que estar no fiel dessa balança. E a gente vai saber
que a gente vai estar no fiel da balança se a gente for criativo. O que quer dizer isso, Cláudia? Quer dizer que eu nunca tenho que escolher entre um e outro. Eu tenho que criar, sabe? Eu tenho que criar, eu tenho que pensar. Ué, o que que pode atender aos dois? E essa criatividade, ela depende da primeira habilidade da nossa espiritualidade, que é a nossa imaginação. A nossa imaginação é criativa. Então, por exemplo, eu fiz um teste, eu devo ter feito esse teste nos outros vídeos, mas vale a pena repetir ele aqui agora, principalmente para você que está chegando agora no canal. E aí eu aproveito para pedir para você deixar seu like agora, porque se você chegou até aqui, então deixa seu like aqui, que é para avisar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo tá legal, né? É legalzinho. Então, o que acontece? Eu fiz um teste assim. Imagina você com uma lista na sua frente, onde você lê branco e preto, Vasco e Flamengo, dia e noite, claro e escuro, céu e terra, montanha e mar, eu e você. Aí eu vou pedir para você ser criativo. Pega essa lista e cria em cima dela. O que que acontece? A maioria das pessoas começa a julgar e classificar a lista. Ah, é uma lista de opostos. Ah, mas a lista pode ser de complementares. Ah, eu acho que é uma lista que pede que eu escolha, né, que eu faça aqui minhas escolhas, me lembra que eu tenho que fazer escolhas. Ah, é uma lista que eu posso aumentar indefinidamente. É uma lista que mostra a nossa dualidade. Enfim, a maioria das pessoas fica descrevendo, julgando, classificando e até organizando uma lista maior. Aí eu falo assim: olha só, vamos fazer o exercício da criatividade? O exercício que abre a nossa mente para a criatividade? E aí eu pego o branco e o preto e pergunto para você assim: qual é a semelhança entre branco e preto? Olha o que acontece com a sua mente. Na hora você pensa e fala assim: são cores. Quando você fala são cores, todas as cores surgiram na sua mente. A possibilidade de existir outras cores que não seja branco nem preto se abre para a sua mente. Percebe? Então é muito importante a gente começar a encontrar o que tem em comum entre eu e o outro. O que há em comum entre a minha demanda e o que o outro pode me oferecer. O que há em comum entre a minha expectativa sobre o outro e talvez a expectativa do outro sobre mim? Os dois têm expectativas. Não importa quais sejam, mas os dois têm expectativas. Então, se eu não me obrigar a me violentar para atender a expectativa do outro, por que que eu penso em obrigar o outro a se violentar para atender a minha expectativa? Aí você vai dizer assim: não, Cláudia, jamais farei isso. Faz, você faz sim. Não com essa nomenclatura, não com esse discurso, não com essa narrativa que está na moda agora. Mas, presta atenção, se o outro não corresponde à sua expectativa, você acha que ele não te ama, você acha que ele não te valoriza, você começa a se sentir insegura, não é? Pois é. Essa é uma forma de você, de uma forma subliminar, querer que o outro se violente para atender a sua expectativa. Então, é assim que a gente é criativo, percebe? No subliminar. Se você quer ter o direito de ser quem você é, você não pode pensar em se violentar só para atender a expectativa do outro. Você pode pensar assim: eu vou abrir mão de uma coisinha ali, de outra coisinha ali, que não me violente, porque eu quero manter esse relacionamento. Esse relacionamento me interessa. Relacionamento, não o outro. Percebe? São leituras sutis, mas da sutileza da alma humana.